Boa noite, sejam bem-vindas. Hoje é dia 24 de fevereiro e vamos começar nossa aula de distinções na aprendizagem em neuropsicologia. O que nós vamos fazer juntas hoje? Primeira coisa, eu vou mostrar para vocês como é que nós entramos na biblioteca virtual. Por quê? Porque vocês vão usar um livro que está lá na biblioteca. Vão usar outros livros, mas tem um na biblioteca que vocês vão usar, tá? A minha imagem está parada. De vez em quando ela faz isso. Eu vou tirar e colocar outra vez para ver se dá certo. Só um momentinho. Agora eu acho que vai. Legal. Então, eu vou compartilhar a tela para a gente entrar na biblioteca virtual. Gleice, você já conseguiu acesso ao AVA? Não, eles têm que me enviar também. Aí eles vão me enviar tudo junto. Tá. Vai insistindo, viu, Gleice? Porque são muitas coisas e às vezes eles esquecem ou vai deixando. Então, vai insistindo para que você entre. Por quê? Porque a partir dessa semana a gente já vai ter atividade no AVA para vocês realizarem, tá? Então, eu vou mostrar para a Gleice desde o começo. Deixa eu primeiro compartilhar a tela, só um momentinho. Só um momento que eu estou encontrando. Aqui. Gleice e turma, deixa eu voltar aqui, ó. Gleice, eles vão... Deixa eu sair, entrar outra vez, vou ver se consigo fazer isso, se não cai tudo. Se cair tudo, vocês fiquem na sala que eu volto, tá? Deixa eu ver aqui. Vou sair e vou entrar para a Gleice vendo, e para vocês duas já estão acostumadas, né? Então, quando você vai entrar aqui, ó, chamado Brasília Ava Digital, devem enviar para você um link. Esse link aqui, ó. Não sei se você está vendo. Eu vou colocar num Word aqui bem grandão para ler se ver. Vou ver. Ó, o que vai acontecer para você vai chegar aqui assim, ó. ava.bras.digital. Se você colocar isso aqui na internet, você já consegue. No Google, você já consegue achar, tá? E depois está escrito login. Quando você clica isso aqui, vai sair nisso aqui, ó, que eu estou fazendo aqui, ó. Aqui tem meu CPF e tem minha senha, que eu já gravei aqui no meu computador, tá? Então, eu coloco acessar e ele vai acessar. Aqui tá devagarinho, porque eu abri várias abas. Aí, apareceu aqui. Aí, aqui, ó. Então, quando abrir, vai acontecer o que você viu. Vai chegar aqui o seu nome. Aí tá escrito aqui, meus cursos. Então, os cursos que eu vou trabalhar esse ano, ó, estão aqui, ó. Projeto de extensão, práticas integradas, formação docente. Tá faltando ainda o de vocês e faltando de argumentação e gramática também, que é da Factos. Mas aí, com certeza, vão colocando, porque passaram para nós um recado para os professores que ficaria tudo já em ordem na sexta-feira. Como hoje é quinta ainda, eles estão trabalhando ainda nisso, né? Aí, nessa mesma aba aqui, ó, você vai encontrar Biblioteca Digital. Então, você vai clicar, pede o CPF, o meu está aqui, e o e-mail. O e-mail tem que ser institucional. O meu é institucional, aqui, ó, magda.lucia@unibras.digital, tá? Se não for institucional, não entra na biblioteca
virtual. Aí clica em acessar, simples, né, gente? Não é uma coisa difícil, não. Está acessando. Está devagar porque tem várias abas abertas, não posso fechar nenhuma. Então, meu computador é antigo. Ó, se tiverem dúvidas aí, tanto a Gleice quanto vocês duas, é só abrir microfone, viu, gente? Só abrir microfone e me falar, se tem dúvidas. Me fale, a Lenice, você já usou a biblioteca com alguma disciplina ou não? O semestre passado, né? Ah, tá. Então, aqui é outro. Então, por exemplo, eu quero... deixa eu ver aqui. Eu já salvei em algum lugar aqui, deixa eu ver se é o catálogo. É um lugar que está escrito meus livros, mas eu não estou achando agora, não. Então, quando você entra na biblioteca virtual, você vai brincando com a biblioteca, né? Mas o mais importante é aqui, ó, pesquisar. Deixa ele abrir o catálogo, eu acho que ele vai passar o nome de vários livros que tem aqui. Aqui tem muitos livros. Ah, tá passando aqui assim para você. Aí, ó, tem vários livros aqui, tá? Mas eu quero um livro específico para minha disciplina. Então, eu vou colocar aqui, ó, em pesquisar. Neuropsicologia e aprendizagem. Aí eu dou o Enter e ele vai procurar para mim os livros que eu tenho aqui, ó, tá? Neuropsicologia hoje, neuropsicologia e aprendizagem, neuropsicologia aplicada a clínicas. Nós não vamos trabalhar com clínica, a gente vai trabalhar só com aprendizagem, tá? Plasticidade e tal, etc. Então tá aqui, ó, tá? Os livros, ó, neuropsicologia, aqui neuropsicologia aplicada à clínica, neuropsicologia e aprendizagem. Vamos abrir, então, esse livro. Neuropsicologia e aprendizagem. Está um pouquinho devagar, mas vai chegar. Aproveitem bastante essa biblioteca, tem muita coisa boa, viu? Tem excelentes livros. Uma hora chega. Tá aqui. Tá? Agora, gente, esse é neurologia. Vamos ver se tem alguma coisa a ver. Olha aqui o sumário. Sobre o aprender e suas relações. Interface entre neurologia, psicologia e psicopedagogia. Em cima, é isso que eu quero. Investigação precoce do transtorno de espectro autista, sinais que alertam para intervenção. Por que vocês vão estudar essas coisas? Porque, de repente, você vê a criança com algum comportamento diferente lá e não tem noção se aquilo é normal ou não. Então, o que for patológico, aquilo que você percebe que não é normal na idade da criança, você vai chamar os pais, pedir para fazer alguma investigação, levar para o médico, alguma coisa assim, né? O professor não vai aprender, não vai fazer o tratamento, ele vai só aprender a investigar se é transtorno ou não. E lá, vocês devem ter tido já a disciplina de Piaget, que fala das várias fases da infância. Quando vocês estudaram Piaget, vocês viram que cada fase a criança desenvolve algumas habilidades. Então, se a criança está desenvolvendo as habilidades dentro da faixa etária, ótimo, excelente. Se não está, então aí tem que ir observando o que está acontecendo com a criança, tá? Ó, identificação precoce do transtorno de espectro autista, diagnóstico diferencial, estudo de caso. Elementos para compreensão da construção da linguagem em sujeitos. O que significa isso, os transtornos também da linguagem? A criança começa a falar com menos de 1 ano e ela vai desenvolvendo o vocabulário dela. Você percebe que a criança tem 1 ano, 1 ano e meio, não fala ainda. Então, alguma coisa não está muito bem dentro da
da parte neurológica ou emocional e assim por diante, tá? Então, esse livro nós vamos usar. O autor é Nilda Telecheia Bride Rota. Então, por que Rota está no primeiro aqui, ó? Quem já fez orientação de pesquisa sabe, sobrenome em letra maiúscula começando, né? E o nome do livro é Neurologia e Aprendizagem, tá? Então, aqui, como é que eu faço para passar a página e tal? A capa do livro, eu clico aqui na capa. Vai demorar um pouquinho, mas aqui, abriu, tá? Tá aqui o nome do autor. Ah, tá, são 2 autores. Ah, tá, esse Bride aqui tem maiúsculo, então são 2 autores, tá? Então, é o César Bride, filho, e Fabiane, com certeza da família, né? Romano de Souza Bride, tá? Então, observem bem. Não estou vendo aqui o... Ah, tá aqui o Rota. Essa primeira. Então, esse texto, gente, foi organizado, olha aqui, organizadores. Foi organizado por 3 autores, tá? O que faz um organizador? Ele reúne textos de colegas, de outras pessoas, de alunos, e ele faz o livro, imprime o livro, tá? Então, eles são organizadores. Os organizadores de um livro podem também ser autores lá dentro, trazer algum texto deles para o livro, tá? Então, um livro que tem organizadores tem vários textos, tem vários capítulos, tem vários artigos dentro desse livro, tá? E ficou bem interessante a ilustração, né? Olha, quantas informações dentro do cérebro da pessoa, né? E abordagem multidisciplinar. Muito bem. Aqui tem uma nota, deve ser dos organizadores, vamos ver? O que eles escrevem aqui? Aviso. Todo esforço foi feito para garantir a qualidade editorial dessa obra, agora em versão digital. Destacamos, contudo, que diferenças na apresentação do conteúdo podem ocorrer em função das características técnicas específicas de cada dispositivo de leitura. Quero ver a folha de rosto. Vamos ver a folha de rosto. Aqui. Eu acho que todas vocês sabem o que é uma folha de rosto. A capa é a primeira página do livro, né? Depois da capa grossa, e depois vem ou nota, alguma coisa, e vem a folha de rosto, que é isso aqui. Vocês vão fazer isso também, não sei se vocês já fizeram, no TCC de vocês. Gleice, você já fez o TCC? Ainda não. Tá. Lenice? Não. Tá. Também não. Também não, Tatiane? Tá. Vocês estão fazendo o TCC 1? Esse semestre? Não. Disciplina? Não. Vocês estão no 6º. No ano que vem, no semestre que vem, no 7º semestre, vocês fazem TCC 1. E no 8º semestre, vocês fazem TCC 2, que já faz o TCC de vocês, né? TCC 1 é para aprender a fazer o projeto, deixar organizadinho o projeto, e depois, no outro semestre, faz o TCC, tá? Então, quando vocês forem escrever o TCC de vocês, vai ficar desse jeito aqui, ó. Vai ter uma capa, depois vai ter uma folha de rosto, tá? Muito bem. Tem dedicatória, tem autores, tem sumário, como a gente já viu, e tem a apresentação do livro. Geralmente, alguém faz essa apresentação. E depois tem esse texto aqui sobre o aprender e suas relações. Interfaces entre neurologia e psicologia. Esse capítulo começa na página 19 e termina na página 33. Então, não é um texto grande, tá? Aí que eu vou pedir para vocês prepararem esse texto para vocês apresentarem para mim na próxima aula. Próxima quinta já passou o carnaval, então nós não temos feriado, seria na próxima quinta. Ainda bem que tem o carnaval, o carnaval aí para vocês pularem nesse capítulo aí, tá? E como é que a gente vai ler? Eu vou começar a ler um outro texto com vocês e vou explicando como é que a gente faz uma leitura assim de um texto investigativo, de um texto acadêmico, né? Então, aqui, aí vamos pensar assim, eu vou entrar aqui na página 19, então, eu só clicar ali, a biblioteca me traz para cá, ó, tá vendo? O capítulo 1, ó, tá? Sobre aprender e suas relações, aqui, ó, direitinho, então tá aqui na página 19, aqui, ó, página 19 aqui. Tá dando para vocês verem ou tá muito pequenininho, gente? Para mim tá um pouco pequeno. Deixa eu ver se consigo pôr maior. Eu acho que se eu cortar aqui, vai ficar maior. Aí vai, melhor.
Não dá para aumentar muito a letra, viu? Só isso. Mas tudo bem, não precisa que vocês leiam, não. Só mostrar assim, como é que vocês fazem para acessar. Como é que você... Isso aqui, você pode, se quiser, copiar e colar na sua folha de Word, tá? Você pode imprimir, deixa eu ver onde é que está o impresso aqui. Registro do leitor, realce, deixa eu ver se é aqui. Não, aqui é só aqui. É aqui, deixa eu ver, nesses 3 pontinhos aqui em cima. Tá aqui, ó, imprimir se quiser. E tem ainda, por exemplo, você está fazendo alguma coisa, enquanto você faz alguma coisa, você quer ouvir, então, ler em voz alta. Vamos ver se está funcionando aqui. Tem alguns que funcionam, outros não. Ah, tá assim, aqui, ó. Vocês estão conseguindo ouvir? Eu não. Não? Quando vocês estiverem com aberto para vocês, vocês vão ouvir. Então, observe que legal isso, gente. Às vezes você está lavando louça, às vezes eu faço muito isso aqui em casa. Estou lavando louça e quero ouvir alguma coisa, então eu abro e ponho nessa opção. Ler em voz alta, tá? Eu posso imprimir, tá? Eu posso colocar comentários, por exemplo, eu clico em algum lugar aqui, quero colocar um comentário, e eu abro esse comentário e escrevo ali, ó, o que eu quero escrever, tá? Aqui, ó. Esse aqui, bom, esse aqui tá pedindo para você inserir, né? Para você se inscrever nesse Busca-Chefe aí, que é o comentário. Deixa eu ver o que é isso aqui. Realce. Então, por exemplo, eu quero realçar isso aqui, tá? Então, eu vou lá no realce. Aqui. Ficou realçado. Eu quero aqui aumentar a letra. Ah, agora eu acho que eu sei, quer ver? Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar a letra. Eu vou negritar, não, eu vou... Cadê aqui? Ó, tem o tamanho da letra, você tem que colocar mais escuro, mais claro, tá vendo? Formato do editor. Então, tá vendo a letra pequenininha? Aqui a letra grandona, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó, ficou grandona, tá? Então, você pode, assim, brincar com o texto para você poder ler o capítulo, ok? Gente, tem alguma dúvida? Magda, eu queria só confirmar mesmo se eu entendi. Sim. É pra gente estar lendo até a página 36, certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu escrever aqui. Que é a página 19 até... Espera aí que eu vou ver aqui. É capítulo 1. 19 até 33, certinho, Tatiane? É para a próxima quinta-feira, né? Para a próxima quinta, aí vocês vão me contar o que tem nesse capítulo, para mim. Vocês aprenderam com o capítulo, tá? Eu vou fechar aqui a biblioteca. Mais alguma dúvida, Gleice, Lenice? Não. Tranquilo. Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou sair daqui e vou abrir outro texto, que também eu vou deixar depois no AVA para vocês, mas esse aqui, não preocupem com ele essa semana, não. Eu só vou começar a ler para mostrar para vocês assim, algumas técnicas de leitura que facilitam, tá? Então, isso aqui é um artigo que foi publicado numa revista, tá? Que chama ResearchGate, ok? Foi publicado em 2011, em novembro de 2011, ok? Quantas pessoas já leram? 9.193 pessoas já leram. Então, está tudo explicando que os autores são esses, a Luísa Helena e o Fernando Capovilla. Tranquilo. Foi traduzido para o inglês também, sossegado. Só mostrando. Aí, aqui é a capa do capítulo, ó, do artigo. Temas multidisciplinares, neurologia e aprendizagem. Aqui tem a folha de rosto, aqui. Vendo? Aqui tem a ficha catalográfica da publicação dele, aqui, ó. Isso aqui chama ficha catalográfica. E tem o sumário,
tá? Então, tem a introdução e tem aqui, ó, compreendendo o fracasso escolar no Brasil na década de 95 a 2004. 3 autores que escreveram. Nós vamos começar por esse capítulo, que é a página 39. Então, eu posso aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tá no 6. Eu posso puxar aqui até a 39. Quer ver? Opa, foi depressa. 35, 27, 39. Só mais um pouquinho que já chega. 32... 39. Introdução. Ah, tá na 36, não tá na 39. Introdução. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que é sobre neuropsicologia e sobre aprendizagem. E sei que o primeiro capítulo, esse capítulo aqui, o primeiro capítulo começa lá, mas a gente vai ler a introdução primeiro. Ele vai falar sobre a escola, tá? Então, eu vou começar a ler. Eu vou ler. Gente, eu aprendo lendo em voz alta. Tá? Então, cada uma faz como quer. Mas eu leio assim, ó. É devido ao fundo... Deixa eu ver se eu consigo colocar maior para vocês enxergarem melhor aí. Aí, agora sim. Aí. Deixa eu ver se dá para fazer mais uma, fica tão grandão. Não, agora ficou muito grande. Deixa eu dar um clique aqui. Aí. Pronto. Ó, é devido ao funcionamento coordenado de recursos cognitivos e às múltiplas conexões que o cérebro tece através de uma rede complexa de neurônios que as pessoas podem conhecer o mundo e atuar nele. Olha só que bacana isso. Gente, pense assim, sem o nosso cérebro, nós não seríamos nada. A gente seria vegetaria, a gente não pensaria, não se movimentaria, né? Então, assim... é devido à mesma coisa de por causa do funcionamento do cérebro, que é coordenado, tem uma coordenação, tem uma organização perfeita, tá? Desses recursos que nos fazem aprender, tudo que quando você ouvir a palavra cognitivo, você já sabe que é a respeito da aprendizagem, é a forma que o cérebro tem de aprender. Então, vamos pensar que eu não sei que palavra é essa, o que significa essa palavra, tá? Então, olha aqui, ó. Eu fiz isso, eu clico aqui, nessa aqui, ou aqui, ó, mesma coisa, ele fica amarelinho, tá? Aí, eu venho aqui nesse quadradinho, clico aqui e trago ele para cá. Aí, ó, agora eu clico aqui. Aí, eu escrevo aqui, ó, referente à aprendizagem. Ah, Magda, mas você sabe o significado de cognitivo. Eu não sabia. Então, o que eu faço? Eu não sei, eu vou pegar a palavra cognitivo e vou lá no Google. Aí eu abro aqui, ó, e escrevo cognitivo. Pode ser que você procure sinônimo, por exemplo, apareceu aqui, mas você pode escrever aqui, cognitivo sinônimo, né? Ó, relativo ao conhecimento, à cognição, relativo ao processo mental de percepção, memória, juízo, raciocínio, tá? Está relacionado à aprendizagem. Então, assim, é só você entender. Gente, não tenham pressa de ler o texto. Curta a leitura do texto para você ir compreendendo. Porque às vezes você fala para mim assim, Magda, mas eu li e não entendi nada. Às vezes a gente lê depressa, a gente não tem a paciência de parar, de pesquisar a palavra que não entendeu, para poder a gente explicar. Outra coisa bacana é a gente ir lendo em voz alta e falando para a gente mesmo, né? Eu já entendi assim, ó, que o cérebro é um sistema coordenado, organizado, tá? O cérebro tem vários recursos para que as pessoas tenham a percepção do mundo, das coisas, tá? Olha aqui, múltiplas conexões que eles tecem através de uma rede complexa de neurônios. Então, nosso cérebro, gente, eu vou trazer na próxima aula para vocês um desenho do cérebro. Eu quero ver se eu consigo pegar aqui, eu não posso abrir muita aba, senão cai tudo. Mas deixa eu ver se consigo aqui, peraí. Figura de cérebro. A palavra é cérebro, com R, viu? Não é célebre, não. Bom, aqui tem, deixa eu ver se acho uma aqui. Tá. Ó, quando a pessoa ou ela morre,
ou quando... vocês estão conseguindo ver aqui os desenhos? Opa, deixa eu ver, mostrar esse desenho mais. Sim. Estão vendo aqui? Legal, muito bem. Quando o médico abre a cabeça de uma pessoa que morreu ou vai fazer uma cirurgia, vai encontrar desse jeito aqui, ó. Uma pele finíssima que está segurando os neurônios. Porque senão, se não fosse assim, quando abria o cérebro, derramava tudo, né? Fosse líquido. Aqui dentro dessas peles é que estão os neurônios. E todos os neurônios do cérebro, eles passam por aqui, ó. Aqui, ó, é o começo do nosso pescoço. E daqui para a nossa coluna toda, ele ramifica em muitos nervos, tá? Vou mostrar outra aqui que vocês vão ver. Aqui, ó, tá vendo? Ó, então aqui está o cérebro com todos os seus neurônios, são bilhões e bilhões de neurônios, e eles se juntam e entram aqui dentro da medula, que está dentro da nossa coluna vertebral. E da coluna ele vai saindo uns fiozinhos pequenininhos aqui, assim, que não está muito claro, não, para todo o nosso corpo. Esses nervinhos vão para todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos. São esses nervinhos que fazem a gente fechar e abrir a mão, dobrar a coluna, deitar, dormir, cruzar a perna. Todos os movimentos nossos estão centrados no cérebro, tá? E aí, aqui está até mostrando uma luzinha, por quê? Porque quando eu faço atividades que façam desenvolver mais o meu cérebro, essas conexões estão bem juntas. Quando eu tenho algum problema de saúde, ou tenho muito cansaço, ou eu tenho alimentação muito ruim, ou durmo mal, esses neurônios vão se afastando. Aí traz doenças, tá? Ficou claro até agora? Sim. Então, tá. Qualquer coisa, vocês abram o microfone aí, viu? Então, o que está falando aqui é isso, olha. O cérebro tem um funcionamento com vários recursos, quer dizer, o nosso cérebro tem tanto recurso para ajudar a gente a compreender, a aprender, a viver, a ter saúde, a falar, tudo vem do cérebro, tá? E esse cérebro tem múltiplas conexões, quer dizer, os neurônios estão o tempo todo fazendo como se fosse uma rede complexa. Deixa eu ver se eu tenho alguma rede complexa de neurônios aqui para mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui. Magda, quando o cérebro não é estimulado, os neurônios vão morrendo? Ou com a idade eles vão morrendo? Bom, e vão nascendo outros se você estimula o cérebro, tá? Se não estimular, vai morrendo e vai ficando. Aí vem Alzheimer, vem demência. Olha aqui, gente, vou pegar uma aqui, por exemplo, aqui. Eu não vou nem... Você nem precisa aprender os nomes, não. Mas olha aqui, ó. Boa pergunta, Lenice. Nós nascemos com neurônio. Se a gente for desenvolvendo com leitura, com conversa, com estudar, com observar mais coisas, com mais contato com mais pessoas e mais coisas, eles vão crescendo, olha. Então, aqui, ó, um bracinho do neurônio veio para cá, e aqui já criou outro, e aqui já vai passar para outro neurônio. Tá vendo? Aqui, eu quero ver nesse também, ó, tá vendo? Vai se ramificando, que é chamada bainha de mielina. Essas ramificações vão fazendo a pessoa ficar mais inteligente, fazer a pessoa ter mais memória, mais concentração e mais saúde, porque o cérebro domina tudo, tá? Ele controla tudo, ele dá informação para tudo. Vocês têm uma ideia? Só de você pensar assim, ai, que fome, começar a pensar numa comida que você quer comer, a sua saliva, você já saliva. Por quê? Porque o seu pensamento já mandou para o seu cérebro uma informação, estou com fome. Então, o cérebro já manda a saliva, porque na saliva tem pitialina, tem um elemento que vai ajudar você a começar a digerir o alimento enquanto você mastiga. Por isso é muito importante mastigar bastante. Então, assim, o cérebro é fantástico, fantástico. Ele controla tudo no nosso corpo. Olha o cuidado que nós temos que ter com o nosso cérebro, sabe? Dormindo bem, praticando atividade física. Por que praticar atividade física? Porque quando eu faço atividade física, vai mais sangue para o meu cérebro, então ele tem a maior oxigenação, aumenta esses neurônios e que vai trazer
mais saúde, alegria de viver, porque aqui dentro do cérebro que a gente desenvolve também o humor, alegria, tristeza, depressão, tudo, tá? Então, é isso que esse texto está falando. Por que eu estou fazendo desse jeito para vocês? Mostrando para vocês como é que a gente aprende, tá? Então, conexões. Põe lá o santo Google. Quando eu era criança, não tinha Google. Então, assim, põe lá, conexões do cérebro, neurônios, as palavras que você não sabe ou você não está entendendo muito bem. Com essa percepção, eu aprendo muito vendo imagens. Por isso que eu estou mostrando para vocês aqui a imagem do cérebro, a imagem dos neurônios, porque o desenho me fixa mais a memória, tá? Então, tem pessoas também que aprendem escrevendo. Você também pode fazer, por exemplo, uma síntese, aos poucos você vai colocando. Por exemplo, eu li e entendi isso. Entendi que o cérebro é inteligente, ele controla tudo. Entendi que ele tem uma coordenação fantástica, tudo é muito organizado e coordenado. E que ele tem muitos recursos, quer dizer, ele tem muita forma de promover a aprendizagem. Tá? Por quê? Porque ele tem muitos neurônios que vão fazendo uma corrente, uma conexão com o outro, vai virando uma rede de neurônios. Então, gente, e tudo isso faz aqui, ó, que as pessoas podem conhecer o mundo e atuar nele. Então, eu posso escrever do jeito que eu estou falando. Então, eu estou lendo, estou falando em voz alta e estou escrevendo. Gente, aí ninguém segura. A gente guarda isso para a vida inteira, tá? Então, eu estou dando uma ideia para vocês. Observem bem que bacana. Essa rede toda que o nosso cérebro tem, deixa por acaso ver se eu tenho uma rede de neurônios no cérebro. Aqui, ó. Boa. Deixa eu ver achar um aqui bem bacana para vocês verem. Dentro do nosso cérebro, tá tudo isso assim, gente, olha aqui. Sabe? E cada aprendizagem que a gente tem, aumenta mais um, que eles chamam de engramas. Vai aumentando. E esses engramas promovem um negócio chamado telômero. Vocês não precisam decorar esses nomes, não. Só estou dando ideia para vocês. Esses telômeros, quanto mais telômeros nós criarmos no cérebro, mais saúde a gente vai ter e mais longevidade. Tá? Porque vai crescendo os fiozinhos aí desse emaranhado que é a nossa cabeça, tá? Então, por isso é muito importante levar em conta muitas coisas. Agora, pensando na escola, na criança. Aquela criança que tem poucos estímulos, como a Lenice perguntou, e eu adoro que vocês perguntem, ela tem menos fios nessa rede eletrônica aí de neurônios. Tendo menos fios, tem menos saúde, tem menos inteligência, tem menos atenção, tá? Se a criança tem muitos estímulos, ela tem muito mais telômeros, tem muito mais neurônios, vai ser muito mais inteligente, com certeza vai ter muito mais sucesso na vida dela também, tá? Olha a nossa importância na escola, como pedagogos, como professores, na ligação com a criança. E olha a próxima frase. Inúmeros vínculos ocorrem entre a cognição, afetividade, sensibilidade e motricidade. Tá? Então, eu até vou dar uma paradinha aqui, que eu quero olhar para o rosto de vocês, porque isso aqui é muito importante. Depois eu volto. Vou parar para vocês também, para eu ver vocês. Depois eu volto lá. Então, é o seguinte. A Thaisa não chegou ainda, né? Deixa eu tomar uma água, que eu me entusiasmo e vou falando muito. Então, gente, o lance é o seguinte. Nós devemos ao nosso cérebro. Agora, o cérebro controla sozinho? Não, por quê? Porque nós somos seres humanos que temos vontade. Então, eu posso controlar o meu cérebro, tá? Como é que eu vou cuidar do cérebro? Tendo uma vida mais ou menos normal. Em que sentido? Estudar, ler qualquer coisa, assistir filmes, conversar com pessoas, tudo isso faz muito bem para o cérebro, porque ele vai aumentando os neurônios. Outra coisa importante é brincar, rir, tudo isso
alimenta o nosso cérebro, tá? Rir, contar piada, brincar, abraçar as pessoas. Então, está mostrando ali afeto, né? Que fala aqui da afetividade, da cognição, que é a forma de aprender, a condição de aprender, a sensibilidade e também a motricidade. Por isso, motricidade está ligada a exercício físico, atividade física. Por isso, atividade física é muito importante. Para a criança, para o adolescente, para o adulto, para o idoso. Tá? E a Lenice perguntou da questão dos neurônios, né, no idoso. A tendência, Lenice e grupo, é ir perdendo. O cérebro é igual o que é? Igual o quê? Eu acho que uma máquina. Se parar de usar, enferruja. Se enferrujou, vem Alzheimer, vem Parkinson, vem problemas de saúde no cérebro, né? Então, demência no idoso. Então, assim, desde criança a gente precisa usar o cérebro, tá? Aquelas pessoas preguiçosas, que não gostam de ler, que não fazem nada, elas vão perdendo os neurônios cada vez mais. Então, nós temos que alimentar o nosso cérebro constantemente, tá? Então, aqueles idosos, eu não sei se vocês já viram aí na Globo, no domingo à tarde, tem um programa do The Voice Mais, dos idosos cantando, né? Então, eu acho bacana, porque, assim, tem que fazer o que gosta, alguma coisa que goste e fazer, né? Para poder deixar os neurônios vivos, tá? Dúvida, gente? Vocês já estudavam assim ou não? Para estudar um texto? Eu sim. Sim, Gleice? Joia, ótimo. Beleza. E você, Tatiane, você estuda assim? Me fala o jeito de vocês estudarem. Então, Magda, para mim estudar, eu preciso estar imprimindo. Não adianta nem eu começar lendo pelo computador, não consigo, e eu tenho que ficar sublinhando, passando marca-texto nas partes mais importantes para mim poder entender. E eu também tenho que reler 2, 3 vezes para mim poder entender bem. Eu também sou assim, Tatiane, adoro um papel. Então, eu imprimo, depois eu rabisco, anoto alguma coisa assim, ideia que eu ponho do lado, sabe? Eu não aprendi ainda, não gosto ainda de estudar no computador. Né? E mesmo no computador, se eu leio, tem algumas coisas que eu leio, eu faço isso, ó, vou anotando. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, se eu encosto ali, já está lá, referente à aprendizagem, tá? Então, aqui, por exemplo, eu fiz isso aqui, essa frase, estudei, e aí eu quero fazer um resumo, aí eu entro aqui e faço. Mas eu gosto mesmo do papel, de imprimir e depois riscar. E até depois, você, por exemplo, vocês vão apresentar depois. Se você imprime e vem apresentar, depois você tem o papel ali para você ver aquelas frases mais importantes, para te dar um suporte para você falar, né? Então, isso é importante. Gente, na próxima quinta, eu não quero que vocês leiam. Vocês podem trazer frases, se quiser fazer PowerPoint, tudo bem. Se não quiser, não precisa, tá? Podem trazer o texto riscado, mas eu quero que vocês falem com as palavras de vocês. Pode até citar uma frase ou outra, tudo bem. Mas eu não quero, assim, que você lê aquilo que você colocou, ou lê o slide. Não, eu quero que vocês desenvolvam essa fala leve, suave, tranquila. E lembrando que vocês estão aqui para aprender. Então, nada assim de ficar, fico com vergonha, ou não sei. Ninguém de nós sabe. A gente vai aprendendo juntos. Bom? Juntas. Ok? Então, tranquilos. Mais alguma coisa que eu quero falar com vocês sobre isso? Então, gente, até agora ficou claro para vocês que o cérebro controla, quanto mais estímulos, mais neurônios o cérebro vai produzindo, e é o cérebro também que promove a cognição, a afetividade, a sensibilidade, a motricidade. Por exemplo, gente, uma família que não tem o costume de abraçar, as crianças crescem também sem abraçar, né? Às vezes ela vai aprender a abraçar na escola. Então, tem menos estímulos. Se está numa família que ri muito, que brinca muito, que abraça muito, ela já vai para a escola mais desenvolvida. Até de sociabilidade, que é a facilidade de conviver com os coleguinhas, né?
Então, olha a importância, porque às vezes muitos pais não sabem disso. Eles também foram criados assim. E aí a criança só tem o professor, tem a escola. Então, nós temos que entender isso e colaborar com a criança. Tá? Mais dúvidas? Tocamos em frente? Então, vamos. Então, a neuropsicologia estuda o funcionamento e os distúrbios decorrentes das lesões no cérebro. Olha aqui, ó. Então, neuropsicologia, tá? Então, a neuropsicologia estuda isso, estuda o cérebro, como é que ele funciona, quais são os distúrbios que vêm das lesões no cérebro. Então, quando, por exemplo, a criança, muitas vezes, tem problemas de lesão. O que é lesão? Um machucado, nasceu com algum defeito no cérebro, tá? Às vezes, ela tem isso. E aí vai atrapalhar o pensamento, vai atrapalhar a percepção da criança, a consciência, assim por diante. Então, o cérebro, que é o órgão do pensamento e a sede da consciência. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês entendem pela palavra consciência? Quem consegue aí pegar no Google, no santo Google? Consciência. Mas escrevi errado aí, hein? Lembra que eu sou professor de português. Magda, Oi. aqui está que consciência é o conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, compreender os aspectos e a totalidade de seu mundo interior. Isso. Mas alguém achou? Oi! Tem um pequenininho ali que quer estudar com a mãe. É seu filho? É? É sim. Ah, que Correndo. bonitinho. Como é que ele chama? Davi Lucas, Davi Lucas, que bonito. Que idade que ele tá, Tatiane? 7 anos. Que delícia, essa idade é gostosa. É, Ele está se adaptando bem na escola presencial agora? tá sim. Só tá um pouco agitado. Eu percebi que ele tá muito agitado em casa. Não quer nem vir embora, quer ficar lá na escola. Ficou muito tempo em casa, né, Tatiane? Estava cansado de ficar em casa. Isso. Achou, Lenice, alguma coisa? Achei. Dignidade, honestidade, probidade, retidão, honradez, responsabilidade, seriedade. Isso. Observe que a Tatiane e a Lenice tiveram conceitos diferentes. Realmente, a palavra consciência, ela tem 2 significados, né? Então, a consciência, como está aqui no texto, e que a Tatiane falou, é essa de conscientizar, de perceber as coisas que estão ao redor da gente, de perceber o universo que está ao redor da gente, de perceber, por exemplo, se a criança está triste. Isso chama... eu tenho consciência de que ele está... Então, essa ideia de perceber. E o que você falou, Lenice, tá assim, já viu falar assim, essa pessoa não tem consciência, quer dizer, essa pessoa não tem honradez, ela não tem ética. Então, tem 2 significados, tá? Nesse texto aqui, significa o quê? A percepção. Eu adquiri consciência. E a gente fala isso, por exemplo, quando eu era criança, eu não conhecia nada da vida. Depois eu fui crescendo, eu fui adquirindo consciência. Quer dizer, eu fui tendo a percepção, né? Me conscientizando de que a vida é de uma outra forma, tá? Então, essa capacidade de perceber o mundo é que vem do cérebro, tá? O cérebro que me ajuda a isso. Olha só o privilégio que nós temos, gente, de ter nascido com um cérebro bom, tá? Outro privilégio de ter nascido numa família que a gente não passou fome quando criança. Porque quando a criança está crescendo, ela vai desenvolvendo o cérebro. E se ela não tiver uma boa alimentação, assim, uma alimentação que dê conta do corpo dela, do crescimento dela, o cérebro vai ficando
amofinado, ele vai ficando mais, como é que fala assim? Ele vai ficando menor, ele vai se restringindo. E aí vai adquirindo menos neurônios. Aí vem a falta de memória, a falta de inteligência, a falta dessa capacidade de percepção, tá? Que a gente chama de consciência, tá? Então, olha o quanto é importante uma pessoa colocar o filho no mundo, o quanto é importante colocou esse filho no mundo, ser responsável por ele, cuidar para não passar fome. E eu falo isso, mas eu não estou julgando os pais, não, porque às vezes os pais têm um filho com a maior das boas vontades e às vezes a condição complica, né? Imagina as crianças que moram na beirada lá no Petrópolis, que de repente cai aquela terra. Como é que vai ter qualidade de vida? Né? Às vezes depende dos outros nesse momento, dos outros para poder trazer comida para eles. Então é muito complicado, não é fácil, né? E tem, claro, a gente sabe também que tem adolescentes que têm filhos muito cedo e tudo, que não é muito bom nem para adolescente nem para criança, né? Às vezes criança de 12, 13 anos está grávida, então isso também não ajuda o desenvolvimento da criança também, né? E faz mal para a mãe. A mãe não desenvolveu o corpo direito ainda, né? Para poder gerar filhos na barriga, no útero. Mas tudo isso importa de acordo com assim que nosso cérebro vai funcionar. Ele pode funcionar bem ou mal de acordo com as circunstâncias, com as coisas que a gente faz, tá? E é uma pena que a gente não aprende isso muito novinha, né? A gente aprende depois de mais velho. A gente devia aprender isso bem cedo, né? Para poder ir cuidando. Ou ter escola de pais, que os pais aprendessem isso, né? Porque aí não pode sobrar tudo para a escola, só para a escola não dá conta de tudo, né? Então seria bacana também isso. Mas é isso, o cérebro é essa beleza, o cérebro é um encanto. Nele tem tudo, né? Eu vou compartilhar outra vez. Nádia, Oi, querida. a senhora tinha falado uma parte sobre a deficiência do cérebro, não foi? Foi. Então, na casa da minha mãe, assim, no momento agora eu não estou convivendo muito, né, porque a rotina, a correria, mas eu tenho uma irmã que ela tem essa deficiência e quando eu morava lá com a minha mãe, é muito difícil para ela. Tipo assim, ela é a irmã mais velha, né, ela tem 40 anos, ela não conseguiu aprender. Eu não sei se na infância dela ela foi estimulada, mas um exemplo, se você der R$ 50 para ela, ela não sabe falar. Tipo, você fazer uma conta, quanto que é 4 mais 2? Ela não sabe. E isso ela estudou. Ela estudou, se eu não me engano, até os 25 anos, Aí teve uma etapa da escola que o sistema passava a ela, porque eles justificavam que era obrigado. Mas aí chegou uma parte que a professora falou que não conseguia ficar empurrando ela porque não tinha como. Acho que foi no ensino médio, se eu não me engano. Só que ela estudou o ensino fundamental completo, ela não sabe nem somar. Nem o nome dela ela não sabe mais, porque como já tem anos, né, que ela não frequenta a escola, se você dar um caderno para ela e mandar ela escrever o nome dela, ela não consegue. O alfabeto, ela não identifica, é muito complicado. Tatiane, ela teve algum acidente, alguma coisa assim, quando criança, jovem, não? Sim, a minha mãe falou assim que trouxe ela ter essa deficiência foi que no final da gestação, em torno de 9 meses, o pai dela deu um chute na barriga da minha mãe. Aí foi aonde nesse dia ela teve que ir de imediato no hospital. Aí no parto, na hora que foi fazer o parto, porque antes não tinha, né, o de hoje, a tecnologia de hoje, diagnosticar no ultrassom, essas coisas. Aí na hora do parto, eles viram, ela nasceu com um problema no olho, por causa do chute, né, tem o olho fechado, já fez várias cirurgias, só que abriu só um pouquinho. E na perna também, acho que na perna esquerda ela manca um pouco, e a deficiência. Tatiane, a gente tem vontade de chorar quando a gente ouve uma história dessa, e há tantas histórias nesse país, né? Porque olha como a violência faz com que a pessoa perca a vida no sentido assim de poder estar formada, fazendo tanta coisa, realizando os sonhos dela, né? E isso atravancou a vida dela. E, claro, deve ter acontecido alguma coisa, assim, alguma lesão no cérebro ou o trauma, né? Porque o chute que a sua mãe recebeu veio carregado de raiva, de ódio, de um punhado de coisas,
né? Claro que esse pai, com certeza, não estava aceitando a gravidez da sua mãe, certo? Então, não aceitando a gravidez, ele fez uma atitude que é completamente animalesca, não é humano isso, e trouxe esses desdobramentos, né? Imagina quanto a sua mãe sofreu nisso e quanto a sua irmã, né? E assim, ela conversa bem, ela compreende bem ou não? Assim, até para conversar, ela, como é que eu vou te explicar? Ela conversa normal, ela fala normal, só que ela não consegue, por exemplo, ir no supermercado e pedir informação. Ela fica sem jeito. Ela Ah, tem uma mania de, tipo assim, você fala para ela ir no supermercado, ela já começa a ficar tremendo, o corpo, tipo assim, como se ela tivesse com vergonha, porque acho que no fundo ela sente que ela não consegue. claro que ela percebe que ela não é igual às outras pessoas. Ela percebe que ela tem uma dificuldade. E como ela tem a dificuldade, ela fica ansiosa só de pensar em ir, porque ela sabe que vai chegar lá e não vai conseguir explicar bem para o outro. Às vezes as outras pessoas estão perguntando muito, e então ela tem essa dificuldade, né? Observe, então, que parece que veio junto com a deficiência, talvez lesão, mas veio também o lado emocional também, né? Gente, por isso, eu falo tanto, e continuo falando até o último dia que eu for dar aula na minha vida, da nossa importância na escola, da nossa importância de fazer uma pedagogia bem feita. Porque nós, muitas vezes, eu acho que na maioria das vezes, nós vamos ser aquelas pessoas que vão salvar essas crianças. Trazer um pouco de carinho, trazer um pouco de colo, trazer afetividade, trazer compreensão para elas, aceitação do jeito que elas são. Isso, nossa, isso não tem preço, sabe? E somos nós, porque nós somos privilegiadas, nós conseguimos fazer uma faculdade, vocês estão fazendo uma faculdade. Quantas pessoas desse país querem fazer a faculdade e não têm condição, né? Então, esse privilégio é, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade da gente ajudar essas crianças, ajudar essas pessoas, né? Ô, Tatiane, a sua mãe tem paciência com ela? Tem sim, só que esses dias eu percebi, eu não sei se é pela minha mãe tá, tipo assim, a rotina da minha mãe tá, como é que eu vou te dizer, estressante. E aí esses dias foi a primeira vez que eu vi ela estressada, porque ela pediu para ir no supermercado e tinha troco, minha mãe falou para ela que tinha troco e ela não trouxe. E se eu não me engano, era 20 e poucos reais. A minha mãe ficou nervosa, falou para ela assim: "Eu te falei que tinha que esperar, você não esperou, como assim? Agora eu vou ter que ir lá, vou perder tempo indo lá". E aí minha mãe saiu nervosa, pegou a moto e foi lá com a notinha. E nisso ela começou a chorar. E ela começa a chorar e ela não para. Aí ela vai pro quarto e fica chorando. Aí na hora que minha mãe voltou, eu falei que não pode falar isso para ela. Quando for sim, ir lá no supermercado explicar, porque ela chora à toa. Tatiane, olha só, ela se sente inútil, quer dizer assim, ela percebe que as pessoas não estão contentes com ela, com a atitude dela, e ela não sabe fazer melhor. E ela não faz melhor não é porque ela é ruim, é porque ela não consegue, só isso, né? Eu acho que você fez bem de falar para sua mãe e criar uma outra forma, por exemplo, manda o dinheiro com papelzinho e escrito para o homem da venda do bar, da onde for, da padaria, ler, dá para ela, ou a sua mãe ir lá e avisar, falar, olha, ela não entende muito bem isso, tal, pode até explicar, teve um problema, e então eu vou mandar por escrito, porque aí você traz de volta, né? Minha mãe faz isso, ela sempre escreve, porque ela esquece. Chega lá, ela não. Você manda ela buscar um pão, ela esquece. Ela sempre escreve, só que só o que ela tem que comprar, né? Não explica. Aí ela tem que fazer isso mesmo, explicar. E outra coisa importante, talvez, e nós, seres humanos, né, acho que somos, a maioria é assim, a gente acha defeito, fala, se irrita, mas quando faz certo, a gente não fala nada, né? Então, por exemplo, quando ela for e voltar, deu tudo certo, agradecer, elogiar, mostrar que ficou contente, porque aí ela vai começar a se sentir mais segura dentro dela, né? É muito difícil, gente. Nós sabemos que vivemos num país de muita discriminação, né? Discrimina quem tem mais dificuldade, discrimina quem é mais pobre, discrimina quem é negro, discrimina quem é mulher, discrimina... Então, assim, infelizmente, nós vivemos num país que
que tem muita dificuldade em relação a isso, né? E aí você vê, às vezes as pessoas até aproveitam, porque vê que ela não entende muito bem, às vezes não dá o troco certo, ou não dá o troco, né? Porque a pessoa não teve essa noção. Então é muito difícil, isso não é fácil, não, sabe? Mas a única coisa que você falou para sua mãe, certíssima, paciência, precisa ter muita paciência, né? E é muito difícil estar numa situação dessa. Não é fácil para ela, né, ser quem ela é. E ela tem consciência disso, porque se ela não tivesse, ela não reagia, né? Como você falou, ela chora quando ela não faz como a mãe queria, essas coisas assim, né? E é lesão no cérebro, sim. E seu pai continua com elas? Não? Como é que é? Não, ela foi do primeiro casamento, né? Depois desse acidente, a minha mãe não teve mais, assim, contato com ele, não. Aí depois ela conheceu meu pai e da minha outra irmã. Ah, Mas, tá. assim, Então, até você hoje, é filha do segundo casamento. sim, o Tá. pai dela, ele arrepende muito. Ele, até hoje, ela com 40 anos, ele sempre deposita uma mesada para ela, porque ele fala que arrepende muito, que é por ele, que ela não tem um futuro melhor, sabe? Ele até, assim, virou evangélico, ele tem um peso muito forte na consciência por conta disso. Ó, você falou a palavra consciência, é isso mesmo. Aí é nesse sentido mesmo, né? De se perceber. Perceber assim, puxa, que besteira que eu fiz, né? E tem coisa que não tem jeito de voltar atrás, né? Com certeza, se ele tivesse como voltar atrás, ele voltaria e não faria isso mais. Com certeza, hoje também ele não faz mais, né? Mas tem outro lado aí também que a gente fala, infelizmente, o homem foi muito mal educado, assim, né? De ser machão, dominador, né? E achar que tem poder sobre a mulher. E tem muitos homens ainda hoje, assim, infelizmente, né? Por mais que a mulher tenha batalhado para ser respeitada, ainda tem muito disso ainda, infelizmente. Então, aí, gente, em tudo isso, numa sociedade dessa, cabe a gente fazer o melhor que a gente pode, né? A gente tem essa consciência, trazer alegria para as pessoas, trazer carinho, trazer afeto, dar condições dentro do possível da gente, dentro da escola, dentro do trabalho, dar condições para essa criança aprender outras coisas. Porque, com certeza, não sei se vocês já fazem estágio, muitas crianças vêm para a escola já sabendo bater, já sabendo discriminar, sabendo brigar, né? Então, de pequenininho tem que ir ensinando essas coisas, esses conceitos, né? Trazendo essa consciência que você falou, Tatiana, trazendo essa consciência, né? Muito bem. Dúvidas mais? Legal. Gleice, conte para nós quem é você. Quem é a Gleice? Me conte dessa menina. É difícil falar sobre si mesmo. Ah, mas é possível. Bom, eu sou uma menina carinhosa, determinada, né, em alguns sentidos. Falo em alguns sentidos porque tem sentidos que eu já deixei de mão já. Também. Mas eu vivi num lar muito amoroso. Eu sou a caçula, né? Então, eu sou a caçula e a única filha, né? Os outros é menino, então eu fui muito paparicada. Que bom. Quantos irmãos você tem? 2. Tá, mais velhos que você. Isso. Quantos anos você tem, Gleice? 23. Uhum. 23. Então, eu fui muito paparicada em todos os sentidos. Mãe, pai, irmãos. Super protegida, assim. E eu fui uma criança muito serelepe. Eu era aquela criança que batia em todo mundo. Dona do mundo? Você era dona do mundo? Ai, só os que me irritavam muito, assim. Porque eu sofri muito bullying, né? Aham. Na infância. Então, quem me atacava, eu atacava de volta. Sim. Mas, graças a Deus, eu mudei nesse sentido. Eu consegui mudar. E é isso, eu acho. Seus pais estão morando aqui? Não. Não, Você está sozinha aqui em Uberaba? só. Tem Só. namorado, marido? Sim, eu casei, por isso que eu mudei para cá.
Que bacana, que legal. Aí daqui, aí eu mudei para cá. Quanto tempo você está aqui em Uberaba? Tem 3 meses. Que bom, coisa boa. E está feliz no casamento? Graças a Deus. Estou muito feliz. Muito bem. Está trabalhando ou não? Só estudando? Ainda não, estou só estudando, mas procurando. Curtindo a casinha, né? Gostoso, casa de recém-casado, é uma delícia. Sim. O vinho, uma delícia. Pode ser, a gente fala recém-casado, mas eu acho que todo momento na vida a casa pode ser gostosa e o casamento também, né? Só depende realmente do casal, né? Bacana, muito bem, obrigada por compartilhar, viu? Lenice, quem é a Lenice? A Lenice sempre foi uma pessoa muito tímida. Eu também sou a caçula de 6. Mas, assim, meu pai separou da minha mãe, ele batia muito nelas, brigava muito, sabe? Porque naquela época as mulheres eram muito submissas, né? Sim. Aceitava tudo, porque não trabalhava e tal. Então, ele foi embora, eu era pequena ainda, e tanto que eu não... Aquele sentimento de pai eu nunca tive, sabe? Você não teve contato com ele mais? Não. Não? Aí depois que eu já estava casada, ele apareceu, mas aí logo ele faleceu, sabe? Ele infartou. Mas a minha mãe, nossa, minha mãe foi uma mãezona, ela fazia o papel de pai, mãe e tudo mais, sabe? Nossa, minha mãe vai fazer 3 anos agora que ela faleceu, mas, nossa, era o amor da minha vida, sabe? A gente se dava tão bem, a gente tinha tanta afinidade, sabe? Nossa, que só de lembrar me dá até vontade de chorar. Sim, sim. E aí, sim, eu tive uma infância difícil, né? Muita pobreza, porque minha mãe teve que batalhar sozinha para criar a gente. Mas eu fui feliz, porque eu tive muito amor da minha mãe, sabe? Das minhas irmãs, que eram mais velhas, né? Certo. E hoje eu sou casada, eu tenho 2 filhos, né? Como eu já te falei, e vou ser avó agora. Delícia! Que coisa boa. Super jovem, essa carinha de menina, já vai ser avó, tá vendo só? Que bom, que bom. É muito bom conhecer vocês assim na consciência que vocês têm de vocês mesmas como pessoas e como mulheres, né? Bacana. E você, Tatiane, quem é a Tatiane? Já sei que tem um filhinho aí, essa pequinha de 7 anos. Pois é. Então, eu sou casada, né? Tenho um filho de 7 anos. Eu sou uma pessoa muito amorosa e sou muito tímida. Nossa, até demais. Eu imaginei, assim, que quando eu começasse a fazer o curso, né, de pedagogia, eu iria perder um pouco. Mas, nossa, eu fico nervosa, eu fico vermelha. Aqui, ó, nessa região aqui, toda vermelha. Não sei me controlar. Nossa, não sei por que que eu sou assim. É, e, ó, Você é a única filha ou não? não, eu tenho mais 2 irmãs. As duas, a primeira que você falou, a de 40 anos, é mais velha, que é do primeiro casamento. Sim, eu sou a E caçula. a segunda é do segundo casamento, Sim, que é sua irmã de pai e mãe. isso. Tá, e vocês vivem bem? Você assim, tem relação boa com as irmãs? Tenho sim, com as 2. Que bom, coisa boa. E no casamento, tá tudo em paz? Tá feliz? Oh, graças a Deus, tá tudo bem. Então, isso, gente, isso é um presente enorme, ter um companheiro, né? Ter alguém que está com a gente porque der e vier. E leve uma coisa muito importante em conta. O companheiro da gente, ele escolheu estar do nosso lado, né? Então, é um pedaço grande da vida dele e da vida de vocês, da gente, que a gente está vivendo em função do outro. A gente vive em função da gente também, mas a gente está ali com o outro. Então, que esse tempo da vida da gente e do outro vale a pena. Porque esse lance de violência, de viver em sofrimento, só acaba com as pessoas, acaba com o cérebro, acaba com as pessoas. Né? Então, geralmente, não é uma lei, uma norma, mas geralmente as pessoas que vivem mal, brigam muito, muita discussão, muitos problemas,
ela, quando envelhece, acaba mesmo com problemas assim de demência, de Alzheimer. Não são todas, tem coisas que são ligadas à lesão cerebral. Mas muitas é a parte emocional, a pessoa não perde o sentido da vida, perde o interesse pela vida, e aí o cérebro vai amofinando, vai diminuindo, vai regredindo, né? Então, é muito importante viver essas questões. E uma coisa importante é gratidão mesmo, gratidão pelo outro que está com a gente, gratidão pela gente que está com o outro, gratidão pelos filhos que a gente tem, gratidão pela casa, pela vida familiar, como vocês estão me falando, né? Família bonita, família linda, família amorosa. O que vale é o amor, gente, o resto é resto, né? O que vale é o amor. A vida é passageira, daqui um pouco todo mundo vai embora desse planeta. E o que a gente está deixando de legado, de coisa boa, o que a gente está construindo, né? O que a gente está sendo feliz nessa vida? A gente nasceu para ser feliz, né? Para ser luz no mundo, para ser feliz. Então, vamos levar isso em conta, não esquecer de nunca isso. Porque, às vezes, no dia a dia, tanta correria para lá, para cá e tal, resolve isso, resolve aquilo, a gente esquece do outro ou da gente mesmo, né? De se olhar no espelho e falar, ó, tá legal. Ou se olhar no espelho e falar assim, agora eu preciso descansar, né? E falar para o outro também isso. Acho que, assim, saber que ninguém na família é mais importante ou menos importante. Todos têm a mesma importância, né? E a mulher tem a tendência a pensar que, assim, todos são mais importantes que ela. A gente deixa a gente tudo por último lugar. Não precisa disso, né? Pode ser tudo ao mesmo tempo, com a mesma importância. Eu acho que isso é realmente importante, né? Muito bem. Nossa aula é pequena, né? Porque termina às 8h15, certo? Então, gente, olha, sexta-feira, segundo que a Sâmia, que é a coordenadora geral, zona, né, lá das 15 unidades do Brasil, ela falou que amanhã abre a AVA com as disciplinas. Abrindo, eu já coloco lá para vocês, tá? Então, vocês olhem, na segunda-feira, porque amanhã e domingo, amanhã é sexta e sábado, mais ou menos, lá para domingo, sexta e sábado eu consigo colocar, né? E não vou colocar muita coisa, não. Na verdade, eu vou colocar praticamente um link para vocês dessa... Nem preciso do link, já passei também, orientei também para a Gleice. Vocês já entram no AVA e olhem a disciplina. Vocês já sabem que o nome da disciplina é Distinção, Neuropsicologia e Aprendizagem, né? E olhem se está lá o texto para você, a biblioteca para vocês lerem o primeiro capítulo, tá ok? Se necessário, eu posso até copiar o primeiro capítulo e salvar e colocar lá para vocês, mas eu gostaria que vocês aprendessem a mexer na biblioteca. Eu lembro que a Lenice já mexeu uma vez com a gente na disciplina. Eu não lembro se a Tatiana estava nessa disciplina. E a Gleice também? Ah, então tá fácil. E a Gleice, se tiver dúvidas também, coloca... Não está nada pronto ainda, mas lá no fórum eu vou colocar para você perguntar. E continue insistindo, Gleice, para a questão do seu e-mail, tá? E da sua entrada no AVA, tá bom? E deixa eu passar o meu e-mail institucional para vocês, porque aí, caso qualquer coisa, vocês passem o e-mail para mim. Vou anotar aqui no chat, só um momentinho. Aí, ó, magda.lucia@unibras.digital. Então, qualquer dúvida, coloque lá, tá? Então, se por acaso, que nós vamos ter aula na próxima quinta, né? Pode me passar e-mail também no feriado, não há problema, não. Eu costumo olhar todo dia, feriado eu olho dia sim, dia não, o e-mail. Se você não estiver conseguindo entrar alguma coisa, ou se não tiver o AVA para vocês ainda, me dê um toque que eu copio, salvo e coloco no e-mail para vocês, tá bom? Eu não vou nem fazer grupo, nem e-mail. O grupo não consigo, porque eu tenho aluno para caramba, graças a Deus. Mas nem e-mail de vocês, não. Vai estar lá, você já tem meu e-mail, qualquer coisa passa para mim, eu vou responder. Combinado? Menina, oi, Leis, fale.
o texto é para cada um falar o que entendeu do texto todo, né? O texto todo, que são 23 até 32, acho que são 9, 10 páginas, tá? E assim, tentem fazer um resumo, uma síntese, tá? Para a gente poder conversar na próxima aula. Aí vocês apresentam e eu vou colaborando na fundamentação do texto, tá bom? Então tá. Um beijo, bom fim de semana, bom descanso nesse feriadão aí. Não pulem muito, tá? Muito carnaval. E descansem, tá bom? Beijo. Tá bom, Magda. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Beijo. boa noite. Obrigada. Tchau.